Primavera Saúde no ar e o tema de hoje é hipotensão. E eu estou recebendo o Dr. Fábio, que vai tratar sobre esse assunto com a gente. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre bom participar do teu programa. A gente que agradece. Bom, doutor, para começar, tem como a gente definir, explicar exatamente o que seria a hipotensão? A hipotensão é uma diminuição dos valores. A gente tem uma pressão que a gente chama da pressão alta e a baixa, a sistólica e a diastólica. É uma diminuição de pelo menos 20% da alta ou sistólica e 10% da diastólica. E normalmente são mudanças que acabam gerando sintomas. Ao contrário do que a gente já falou aqui, estava falando antes, né, que a hipertensão não causa sintoma nenhum. A hipotensão, porém, ela dá sonolência, fraqueza, tonturas, vertigem e acaba sendo sintomas bem desagradáveis para os pacientes. E o que é considerado para a medicina uma pressão baixa, né, doutor? Aquela pressão que não perfunde os órgãos suficientemente, no caso, não entra sangue suficiente no cérebro, a pessoa fica sonolenta, preguiçosa, caída. Então, na verdade, a gente sabe que não existe um número específico, depende de cada um. A gente sabe que mulheres têm pressões um pouquinho mais baixas normalmente, 9/6, 9/5. Então, a gente não se preocupa muito com o número. É claro que uma pressão 8/4, a gente sabe que faz mal, mas normalmente a gente relaciona os níveis com sintomas. O da mulher é normal ser um pouco mais baixo? Normalmente é um pouquinho mais baixo, as mulheres são mais hipotensas, né? Agora, quais são as principais causas, né, dessa doença? Na verdade não é uma doença, são sintomas, né? Sim. Não é um sintoma, é uma diminuição da pressão causada por algumas doenças, né? Pode ser por doenças, pode ser por medicações, né? O mais comum, o que acontece? A gente, na transição do inverno para o verão, a temperatura ambiente aumenta e as pessoas tendem a tomar pouco líquido, elas desidratam, a pressão baixa. Também outra causa bem comum é medicações. A gente, durante o inverno, o frio aumenta a pressão, aí a gente acaba ajustando as medicações das pessoas, os antihipertensivos, para que as pressões baixem. Quando aumenta um pouquinho a temperatura, as pressões já caem, a mulherada já desmaia, os idosos que ingerem bem menos líquidos normalmente acabam sofrendo bastante nessa transição. Mas infecções é uma causa comum também. A gente tem que fazer uma busca na história do paciente para ver o que está acontecendo. Hipotensão, então, ela não é considerada uma doença? Não é uma doença, é uma manifestação de alguma doença que a gente tem que pesquisar. Certo. E quais são os principais sintomas? Tu acabou citando que pode levar ao desmaio, né? Isso. Mas quais são os sintomas, né, que a pessoa dá para identificar que está tendo essa situação, né? É aquela sonolência que a gente tá tudo bem, em seguida daquele sono, dá uma tontura. Tem muita gente que sente náusea, se sente enjoado, fraco, precisa sentar, né? Tremores, a visão fica embaçada, às vezes a pessoa não se dá conta que está com a pressão baixa e não se deita, não levanta as pernas ou não se hidrata e pode chegar até a perder a consciência, que é o desmaio, que acontece porque não entra o sangue suficiente no cérebro e ele precisa desligar, a gente cai e vai para a posição deitada, né? E essas pressões acabam aumentando dentro do cérebro. E o que seria considerado uma pressão adequada, vamos dizer assim, né? As pressões adequadas é a pressão suficiente para perfundir, né? Para que o sangue entre adequadamente para dentro dos nossos órgãos vitais, que é o cérebro, o coração, os rins. E a gente sabe que pressões normais são aquelas pressões que ficam abaixo do 125 ou 12,5 por 7,5. Isso são pressões normais. Agora, doutor, existe algum tipo de complicação que pode acabar gerando a hipotensão ou até mesmo fatores que possam ser de risco para a pessoa que acaba enfrentando esse problema? Normalmente a hipotensão ela não está muito ligada às causas mais comuns à morte ou complicações mais graves. O que acontece? Como eu falei, o sangue entra menos no cérebro, a pessoa cai e isso gera muito preocupação para as pessoas que estão ao redor, porque
perda de consciência, desmaio, infartou, teve um derrame, e muitas vezes não tem relação com isso, né? Então, mas o risco maior é na queda, de bater a cabeça, fazer um traumatismo craniano, uma fratura, pessoas idosas, principalmente fratura de fêmur. A gente sabe que, mas a pressão baixa em si não costuma estar relacionado com situações graves. Como é que é feito o diagnóstico da hipotensão? Medindo a pressão, né? Somente não isso? tem, assim como pressões altas, a gente só sabe medindo a pressão, a gente ouve a história, o paciente está se sentindo fraco, desanimado, a gente vai lá e mede a pressão do paciente. A gente sabe, como eu falei, os idosos, eles bebem menos líquido e eles também têm a nossa pressão, ela tem uma regulação do sistema nervoso central, lá do nosso cérebro. E com o nosso processo do envelhecimento, a gente perde essa regulação. Isso se intensifica no verão também. Então, os idosos fazem bastante hipotensão, baixa bastante a pressão, bastante sintomático, aquele vozinho que está sempre dormindo. Às vezes pode ser a pressão que está muito baixa, às vezes é só ajustar o remédio da pressão e fica tudo normal. E nesse cuidado, existe algum exame que acaba auxiliando vocês a chegar a essa conclusão ou somente mesmo a medição? A gente costuma medir bem especificamente essa hipotensão postural, ou a gente chama hipotensão ortostática, que a pessoa está sentada, a gente mede a pressão, a gente faz ela se levantar, ficar em pé, mede a pressão novamente e faz sucessivamente até definir se aquela pressãozinha alta baixou mais que 20 ou abaixo abaixou mais que 10 para dizer, isso é hipotensão. Uma das causas de desmaio é essa hipotensão postural. Existem alguns exames, entre eles um exame que é numa cama, que a gente é o tilt test, o teste de inclinação, em que vai tentando provocar a reação do organismo de aumentar a pressão e ele falha. E a gente faz o diagnóstico de hipotensão ortostática. E hoje, quais seriam os tratamentos para realizar a hipotensão, né? Tem algum? A princípio, não. A gente não costuma tratar, muita vozinha, usando aquele Efortil, um comprimido que faz tempo que eu não vejo mais, mas é um tipo, ele aumenta a pressão e às vezes aumenta demais. Então, o que a gente faz quando a pressão está baixa? Tem que buscar a causa, até saber a causa, até chegar no médico ou na emergência, deitar a pessoa, levantar as pernas para cima. Esse é o tratamento inicial. Talvez precise, às vezes a gente está tendo um quadro, uma gastroenterite, uma virose em que está vomitando, ou a gente precisa ser hidratado, né? E às vezes precisa ajustar as medicações da hipertensão. Certo. Doutor, muitas pessoas, isso é meio que popular, vamos dizer assim, acabar orientando botar sal embaixo da língua, né? Ou num copinho com leite, né? Isso ajuda, isso atrapalha? Acaba ajudando, mas às vezes pode aumentar em demasia a pressão. Então, a princípio, a gente não costuma orientar para botar o salzinho embaixo da língua, não. Pode ser perigoso? Pode. A gente não sabe como é que a situação da pessoa, se tem uma artéria do coração entupida e essa pressão sobe além do que deve, a gente não tem como mensurar a resposta, né? Existe algum caso que acaba ficando ou sendo mais grave da hipotensão mesmo, ou da causa, né, dela? Existe alguma situação parecida, doutor? As causas graves de hipotensão normalmente estão relacionadas à desidratação, a um sangramento importante, né, que a gente não falou, a pessoa se acidenta ou tem um quadro abdominal em que tem uma ruptura de um vasinho, enfim, uma apendicite em que a resposta do organismo é de baixar a pressão, né? Então, as causas, às vezes, elas podem ser graves. A hipotensão é só uma manifestação da doença. Então, pode ser sim. Existem algumas medidas que elas devem ser adotadas nesses casos? Principalmente para os idosos, né? Mesmo sem ter sede, beber bastante líquido, em média 2 litros por dia, mesmo no inverno, no verão um pouquinho mais, e ter aquele cuidado quando a gente está sentado e se levanta, a gente ter o cuidado de não fazer isso num movimento único. Idosos normalmente se levanta devagarinho, a gente espera um pouquinho e sai caminhando.
ou está deitado, se senta ou sai correndo. É bem comum acontecer isso com o idoso na madrugada. Levanta para ir no banheiro, desmaia e não sabe por quê. Está infartando, né? Teve um derrame. Às vezes foi só a pressão que baixou demais e a gente esquece que pressão faz isso. Exercício físico, nesse caso, é fundamental? O exercício físico ajuda no sentido de que ele tonifica o nosso músculo e aumenta o retorno venoso. O que é retorno venoso? É o sangue que fica nas nossas veias, das nossas pernas. Tem um dos tratamentos, às vezes, é botar aquelas meias de compressão, meia elástica, né, de média compressão, que aumenta esse retorno venoso, mantendo a pressão elevada. O exercício tem esse efeito também. E eu acho que é bom, mas no momento da pressão, a pessoa que a pressão está baixa, ela não vai ter condições de fazer exercício, né? Então, como uma prevenção, ele é importante, sim. Perfeito. Vamos então para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e participe ao vivo ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 98-505-6342. Mande sua mensagem. Lembrando que também estamos com uma live no Facebook. Participe, deixe seu comentário lá que a gente vai estar fazendo o possível aqui para responder todos os comentários, tá certo? Bom, nosso tema de hoje é hipotensão e eu estou recebendo o Dr. Fábio. Doutor, como a gente estava falando, saímos falando um pouquinho sobre a questão do tratamento, agora eu queria entender como é que é conviver com a hipotensão, né? Tem pessoas que acabam sofrendo uma vida inteira com esse tipo de problema ou não? Normalmente é mais difícil, mas a gente tem alguns pacientes que essa regulação da pressão acaba se tornando uma situação um pouquinho mais difícil. E aí precisa usar de algumas medicações para tentar aumentar a pressão, usar a meia elástica, e aí acaba sendo bem sintomático, porque precisa fazer um esforço, dar uma corridinha, precisa correr para pegar o ônibus, não consegue, ou até mesmo desmaia, né? Vai fazer uma menina que está fazendo atividade física, um menino não consegue fazer as atividades, às vezes acaba sendo excluído, porque não consegue fazer atividade física. Então, tem um impacto bem diferente da hipertensão. A hipotensão ela tem um impacto no dia a dia do paciente. Então a gente tem que buscar as causas para tentar eliminar essa situação da vida do paciente. Isso acontece com crianças? Isso com criança não, mas aquela transição assim, adolescente, adulto, jovem, isso acontece bastante. Olha. E tem alguma maneira de prevenir? Prevenção não, a gente precisa, a prevenção seria a atividade física, uma boa hidratação, o uso das medicações que acabam mexendo com a pressão, a gente tem que adequar às vezes conforme a temperatura, a estação do ano, e buscar as causas, esse é o mais importante, a gente tem que buscar algumas causas, algumas às vezes muito raras, e que normalmente não implica em morte, mas implica em uma vida desconfortável, né? Nessa época do ano, né, a gente sabe que o que acaba prevalecendo e aparecendo mais no consultório de vocês é a hipertensão, né? É o inverso da hipotensão. É bem mais comum nessa época, né, doutor? Agora com a mudança, com essa queda da temperatura, o nosso consultório acaba enchendo bastante, pessoas que nunca mediram a pressão e nunca estava errada, estão com 16, com 10, e o frio faz com que isso aconteça. Aí estou tomando um remedinho, deu uma contratura por causa do frio, tomo um anti-inflamatório. Então, esse período, as pessoas estão tendo bastante pressão elevada mesmo. E contrário do que nós estávamos falando, pressão não costuma dar sintoma. Aí a pessoa tem tosse, dói a cabeça, mas são sintomas que não estão relacionados com o aumento da pressão. Né? É uma associação que às vezes a gente faz e ela não está correta. Normalmente a pessoa diz, eu estou com dor de cabeça, minha pressão está alta. Na verdade é o inverso, a pessoa está com dor de cabeça e a dor
aumenta o nível de pressão. A dor podia ser dor no nosso pé, uma dor na unha por algum motivo, a dor provoca aumento da pressão. Olha. Às vezes o tratamento é só tirar a dor. E a pressão, ela acaba aumentando no inverno. Tem alguma justificativa, doutor? Tem, porque esse mecanismo de regulação que a gente falou antes, a pressão, ela aumenta com a contração dos vasos, né? O frio faz com que esses vasos se contraiam, o verão faz com que os nossos vasos se dilatem. Então, é o efeito que a gente busca com a medicação. Uma delas é dilatar os vasos, abrir os vasos. O frio faz o contrário. Então, por isso que a gente acaba tendo que ajustar a medicação. Hoje, doutor, tem algum estudo que acaba apresentando gênero ou, quem sabe, faixa etária para quem acaba enfrentando a hipertensão? Ou já não, já está tendo um número bem maior, né, de idade, de pessoas novas tendo hipertensão, né? Cada vez mais, a gente vive hoje num mundo em que cada vez a gente consome mais produto industrializado e esses produtos são ricos em sal. Cada vez mais a gente não faz atividade física, a nossa população está cada vez com mais peso. Então, esses fatores todos vão se somando para que a hipertensão ela seja muito comum no nosso meio, né? Então, hoje já pessoas com 20 anos, com 30 anos, é muito comum estar com a pressão alta, porque além do fator hereditário, o nosso fator ambiental é muito ruim. E o tratamento, às vezes, é tratar esses fatores ambientais, afastar eles do paciente e a pressão regula. O que seriam esses cuidados, né, com o ambiente? Os cuidados com o ambiente, então, seria a primeira coisa, o sal. A gente consome muito sal, como eu falei, no queijo, na pizza, no x-salada, muito comum que a gente vê, mas também no caldo quinoa e todos os alimentos que vêm em caixinha, em latinha, para não estragar, eles acabam recebendo uma grande quantidade de sal. Então, tem uma recomendação que a gente não use mais do que 2 gramas de sódio por dia, ou de sal, que é uma tampinha daquela caneta Bic por dia de sal. Nossa. Né? A gente consome muito mais do que isso. A nossa alimentação hoje é muito pobre em verduras, em frutas que são ricas do potássio. O potássio tem efeito ao contrário do sódio, ele ajuda a baixar a pressão. Então, mais um fator, o sedentarismo e consequentemente, às vezes, a obesidade, o excesso do peso. Então, a gente tem que combater o sedentarismo, a gente tem que ter uma vida ativa, né? Nossa atividade do dia a dia não conta como exercício, porque a gente precisa fazer uma atividade física contínua por 30 minutos, no mínimo, para que isso tenha efeito sobre a nossa pressão, sobre o nosso colesterol, sobre a nossa saúde vascular. Então, o excesso do peso também. Então, a gente precisa, são as mais básicas mudanças do nosso estilo de vida que são importantes. A outra não é o mais comum da população, mas tem muita gente que abusa de bebida alcoólica, acaba tomando diariamente quantidades excessivas. Isso é uma causa importante de hipertensão também que a gente tem que afastar. E as medicações, eu falei aqui do anti-inflamatório, é um exemplo. Existem várias outras medicações que aumentam a pressão. A gente precisa buscar em cada paciente os fatores que estão desencadeando esse desequilíbrio. Doutora, agora sobre essa questão da atividade física, né? O que seria considerado adequado para a população poder praticar? Qual seria a duração desse exercício que deveria ser praticado e quantas vezes por semana, né? Antes de praticar, na verdade, a pessoa precisa saber se está apta, né? Se está apta significa se não está doente, se não tem uma artéria do coração entupida que vai lá dar aquela caminhadinha do fim de semana e infarta. Sim. Né? Então, o doutor apareceu na TV e mandou caminhar, né? Então precisa fazer uma avaliação, mas seria uma atividade física de preferência que goste, né? Que gere prazer e que seja por 30 minutos, em que o nosso fôlego ele fica um pouquinho mais curtinho. Então a gente daí não precisa medir frequência cardíaca, tem vários parâmetros que a gente consegue medir, mas que não são acessíveis para a maioria da população. Então o fôlego um pouquinho mais curtinho, significa que a atividade física está valendo. No mínimo 3 vezes por semana, né? O ideal é que seja de 3 a 5 vezes por semana. Tudo bem.
Agora, falando na questão dos tratamentos para hipertensão, né? O que exatamente seriam indicados nesse caso? A gente tem hoje muitas opções de tratamento. Os diuréticos, né, a hidroclorotiazida, são medicações mais antigas e que elas ajudam bastante no controle da hipertensão ainda. Existem medicações, como eu falei, os vasodilatadores, que o povo conhece como o enalapril, o captopril, que a gente usa para baixar a pressão. Existem medicações que baixam as batidas do coração, que são os bloqueadores, né, que ajudam também a controlar, e a gente tem que procurar um mecanismo adequado para cada paciente. Não existe uma fórmula e a gente não consegue aplicar isso igual para todo mundo. Sim. Né? Existe alguma fórmula de acabar controlando a pressão ou deixar ela na fórmula que seria o correto, adequado, sem a utilização de medicamentos, de uma forma talvez natural? Existe, né? A gente conseguir afastar os fatores de risco em pessoas que acabaram de se descobrir que estão hipertensas, aquela pressão 14, 15, muitas vezes não é necessário a gente iniciar com o tratamento medicamentoso. A gente chama do tratamento não farmacológico, que é fazê-la fazer uma atividade física, Sim. fazê-la diminuir a ingesta de sal, se afastar do álcool, conseguir controlar o seu peso, né? Ter uma alimentação rica em verduras, em frutas. Às vezes, aí a gente tem um tempo, né, que a gente pode acompanhar. A gente mantém entre 4 a 6 meses um tratamento não farmacológico e muitas vezes ele é o suficiente. A pessoa é hipertensa, a gente controla, ela deixa de ser. Muito legal. Bom, nós vamos para mais um intervalo então e voltamos já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através de mensagem no WhatsApp no número 985056342 ou ainda ao vivo através do 3442-2012. Ligue e participe. Lembrando que também estamos ao vivo no Facebook. Participe! Nosso tema de hoje é hipotensão. Nós estamos já linkando aqui com hipertensão também, que é vamos dizer, o baixo e o alto, tudo junto, São né, doutor? os irmãos. Não se bicam muito Não também. Não se bicam muito, mas estão na mesma família, né? Bom, doutor, agora, voltando a falar um pouquinho sobre a hipertensão, que é um problema bem mais grave, pelo que o senhor acabou apresentando, do que a hipotensão, né? Quais seriam as principais preocupações e os fatores de risco, né, nesses casos? A principal preocupação que eu vejo é que ela não gera sintoma nenhum, né? E as pessoas acabam não tendo o hábito de medir a pressão e como tá, doutor, eu não tenho pressão alta, minha pressão tá boa, ou aquela crença, doutor, eu sinto que a minha pressão sobe, então ela não tem subido, e ela é uma doença que ela cursa silenciosamente, sem manifestações. E aí vai de pouquinho em pouquinho, de mês em ano, vai prejudicando, vai machucando o coração, né? Não só o coração, como o cérebro, os rins. É uma doença que eu digo que é muito perigosa, porque Sim. ela não se manifesta com sintomas. A gente precisa medir. Então isso talvez seja o mais importante que a gente tenha que chamar a atenção das pessoas, é não esperar sintomas para ir atrás do médico, para medir a sua pressão. Também não se contentar com aquele 14/8, não, eu tenho 70 anos, 14/8 tá bom, não tá. As pessoas mais idosas, elas têm um risco maior, com pequenos aumentos de pressão, de ter derrame ou acidente vascular cerebral. Então a gente precisa ter muita atenção, porque nessa idade um derrame acaba tendo complicações muito importantes para a qualidade de vida do paciente. Com certeza. Quais são os fatores de risco da hipertensão? A ingesta bem alta de sal, o sedentarismo, a obesidade, são aqueles fatores que eu falei que a gente precisa correr atrás e afastar. É o mais comum. As medicações, né? E tem o fator hereditário, que é o fator genético, né? Que
a gente herda às vezes da nossa família uma propensão a desenvolver níveis aumentados de pressão e a gente precisa controlar mais firmemente, mais justinha a pressão, porque são pessoas que já têm um risco maior de adoecer do coração. Quem acaba enfrentando esse problema já conta com essa questão da genética, né? Acaba tendo que ter um cuidado a mais, vamos dizer assim, doutor? Na verdade, todos precisam, né? Porque no momento que a nossa pressão não está adequada, a gente está sujeito a essas manifestações da doença, que são infarto, derrame, insuficiência renal, oclusão das nossas artérias, das nossas pernas. Então, isso é muito grave, né? Então, a gente precisa a pressão está alterada, a gente precisa começar a medir, precisa fazer um acompanhamento cardiológico, ter certeza que a nossa pressão está adequada. Por quê? 50% das pessoas que têm pressão alta, elas não têm ideia que são hipertensas. Sim. E das que sabem, 50% não têm controle adequado. Então, a gente tem uma pequena parcela da população em tratamento e é adequadamente controlada a pressão. Isso significa muito ao fim de 5 anos, 10 anos, na manifestação das doenças do coração. Doutor, que faz um tratamento, né, com um remédio para hipertensão, para poder controlar essa pressão, né? Ela pode acontecer, devido a diversos fatores, acabar subindo mesmo o medicamento, mesmo recebendo medicamento? Isso vem acontecendo seguido nesse período agora do frio, mas às vezes um estresse, às vezes uma preocupação, às vezes uma cirurgia que a pessoa vai precisar passar, é comum. E às vezes tem fatores que a gente não encontra e que precisa aumentar a dose da medicação. O processo do envelhecimento, às vezes, ele traz outras doenças e isso aumenta o nível de pressão e a gente precisa controlar e tem que estar bem atento também. Por isso que aquela visita anual ao cardiologista ou ao seu clínico, né, que é uma pessoa capacitada para medir a pressão, aferir e dizer, tua pressão não está certa, isso é bem importante. Até porque pode ser necessário aquele ajuste de medicamento, como você falou no começo. Com certeza. E uma vez em tratamento não significa que está tudo certo. Tu está em tratamento e tu precisa reavaliar constantemente a pressão. É comum, a gente prescreve, o paciente volta 6 meses depois, e aí, como é que está a tua pressão? Não, minha pressão está ótima. Tá, quanto que dá? Não meço. Não? Como? Meu anjo, eu digo, como você vai saber que a pressão está boa se você não mediu? Não tem como saber. Então, tem que medir a pressão. No caso, a gente poderia dizer que, como dica aqui, teria que medir a pressão. Todo mundo tem um problema de pressão alta. Deve medir a pressão quantas vezes, mais ou menos, por semana, doutor? Por mês? 2 a 3 vezes por semana, né? As pessoas em tratamento. E quando elas percebem que os níveis estão fora do desejado, do esperado, elas precisam acompanhar mais seguido. E se esse acompanhamento não está indo certo, voltar ao médico, voltar ao seu médico. É muito difícil conviver com hipertensão? Eu acho que sim, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade em mudar o estilo de vida delas. Sim. Né? Então, acaba acontecendo sobe a pressão, a pessoa infarta, fica uma sequela. A pessoa tem um derrame, fica uma sequela, e todas essas complicações da hipertensão acabam tirando qualidade de vida do paciente. Naquela pessoa, existem muitas pessoas que são muito bem controladas e que tomar um remedinho controla plenamente, porque ela, além de tomar o remédio, ela faz o exercício, ela está com peso controlado, ela está regularmente no seu médico. Então, acredito que pela característica de todo mundo, ela é difícil de se conviver, sim. É uma junção de diversos fatores para que tenha uma qualidade de vida, né? Isso aí. Agora, falando em prevenção, para tentar evitar tudo isso, né? Evitar ter que conviver com uma pressão alta, que não é uma tarefa tão fácil assim, né? Uma das coisas que eu acho que tão importante quanto à hipertensão é o nosso estilo de vida, né? Como eu falei, a quantidade de sal é alta, a nossa quantidade de gordura na alimentação é muito alta, e eu aproveito para o número dos teus telespectadores é muito grande. Tem um mito que a gordura do porco, a banha do porco, de origem animal, não faz mal para o coração. A gente tem que combater isso não é uma verdade. Né? A gordura animal, ela é altamente
relacionada à doença cardiológica e cardiovascular. Então a gente tem que comer cada vez menos gordura, a gente tem que ter uma vida ativa, a gente tem que usar das frutas, das verduras. O trabalho não vale como exercício, é uma atividade física regular contínua, né? E a gente precisa, pouco se fala, mas a gente precisa ser feliz, né? Além de se cuidar, além de fazer exercício, se alimentar bem, a gente tem que ter uma vida feliz e plena para que tu consiga realizar todos esses cuidados contigo mesmo. Se tu tá triste, tu não vai ter vontade de sair para caminhar, tu não vai ter vontade de controlar a tua alimentação para estar melhor, né? Então, acho que é bem importante a gente ser feliz. Com certeza, o emocional e a autoestima elevada são fatores que tem que estar ali, ó, com tudo em cima, né, doutor? Para seguir em frente. A nossa saúde do corpo está muito relacionada com a saúde da nossa mente. Se a gente está triste, se a gente está deprimido, se a gente está se isolando do mundo, a gente não vai se cuidar. Eu não vou cuidar o que eu como, eu vou comer o que está na minha frente. Eu não vou tomar o meu remédio adequadamente, eu vou esquecer de tomar ele. Então, às vezes, o primeiro tratamento tem que ser a nossa cabeça. Perfeito. Doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Eu te agradeço a participação no teu programa. A minha clínica fica ali no edifício Luiz Anete. O telefone é 3413-9888. Então, ela está aberta à população, a gente está ali a semana inteira e sempre à disposição. Só repetindo o telefone, 3413... 9888. Tá aí, então. Muito obrigada, doutor Fábio, mais uma vez. Vamos para o nosso momento de reflexão. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, o Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus assim permitir. Até lá, tchau, tchau!